Infelizmente, os casos de violência contra a mulher têm assustado a sociedade. Alguns até com medida protetiva. As vítimas continuam sendo perseguidas pelos agressores. Ao vivo, nós vamos conversar agora com a coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso aqui do nosso estado, a delegada Patrícia Zimmermann. Boa tarde, delegada. Seja bem-vinda ao nosso jornal. A gente quer muito falar desse assunto, né? Porque hoje a gente vê as mulheres sendo vítimas em todos os níveis sociais, né? Mostramos recentemente, nessa semana, uma mulher que estava grávida, inclusive perdeu o bebê porque aí sofreu um atentado, né? O suspeito é o ex-companheiro. Também tivemos um feminicídio registrado aqui na nossa cidade nessa semana também, em que as filhas dessa mulher chegaram a ficar trancadas nessa casa, presenciando as agressões que essa mulher sofria. Como é que é a situação hoje no estado? O cenário realmente é preocupante? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Nós realmente temos uma preocupação muito grande com a questão da violência doméstica familiar. A Polícia Civil, ela tem desenvolvido uma série de trabalhos para aprimoramento dessas investigações. E qual é o recado que se dá para a sociedade? Que esses autores de violência, eles vão ser responsabilizados pelos crimes que estão cometendo, especialmente em relação ao feminicídio. A investigação ela já é muito precisa para identificar essas causas, mas a questão que envolve a violência doméstica familiar ainda é um fenômeno que a gente precisa trabalhar. A comunidade como um todo, as mulheres vítimas de violência, os homens que praticam esses atos agressores, para a gente atacar a causa da violência. E essa preocupação faz com que a Polícia Civil acompanhe diariamente as estatísticas de violência doméstica familiar, especialmente as de feminicídio. Em alguns casos, esses dois que eu citei, teve a situação de que as mulheres já tinham sido agredidas anteriormente, né? Uma chegou a fazer medida protetiva, outra não. Então, qual é o alerta que a mulher deve ter para procurar aí os meios, né, de se resguardar, a medida protetiva? Como é que ela pode, qual é o sinal que deve ter para que ela possa procurar a polícia? Sempre que houver os atos de violência doméstica familiar, que eles iniciam normalmente com aquelas ameaças, com aquelas falas, com as proibições de frequentar determinados locais, com as ridicularizações que muitas vítimas sofrem, nesses primeiros atos de violência, é importante que a vítima procure a Polícia Civil e evite que esse crime se agrave. Para a procura, a mulher ela pode acionar a Delegacia Virtual da Mulher através de qualquer lugar em que ela se encontre. Basta ter um dispositivo que tenha acesso à internet, entre no site da Polícia Civil, que é www.pc.sc.gov.br, lá faça o boletim de ocorrência e já a própria vítima pode solicitar o pedido de medida protetiva online. Esses pedidos são avaliados por policiais civis plantonistas, que passam pela análise do delegado de polícia plantonista e vai ao Poder Judiciário. Então, é muito rápida essa tramitação. O que a gente tem visto? Nós temos visto muitos casos de violência doméstica e familiar em que a mulher ela vem sofrendo por anos essas violações de direito e silencia por uma série de fatores, às vezes por medo, às vezes por dependência econômica, outras vezes por dependência emocional, e essa violência vai numa escalada de agravamento que termina com a morte da mulher. A gente pede a essas vítimas que nos primeiros atos de violência, procurem ajuda, o Estado está aí para prestar esse serviço, a Polícia Civil está aí para investigar esses crimes, e se você tiver medida protetiva de urgência em que o infrator procure descumprir, procure manter contato, se aproximar, faça uma nova comunicação, faça um novo boletim de ocorrência da Polícia Civil e não esqueçam também que no aplicativo PMSC Cidadão da Polícia Militar há o botão do pânico, onde as mulheres que têm medida protetiva de urgência, elas podem se cadastrar. Se o cidadão ele se aproxima dessa mulher, descumpre a medida, ela pode apertar o botão de pânico e gera um atendimento de urgência e emergência onde os policiais militares vão imediatamente ao encontro da vítima. Então, o Estado procurou ter ferramentas à disposição para atuar tanto na investigação, que é o trabalho da Polícia Civil, como na prevenção de outros crimes, que é o trabalho da Polícia Militar.
Nós também mostramos aqui no Balanço Geral casos de homens que cometem importunação sexual. Às vezes, a mulher nem procura a polícia. Nesses casos, a gente também deve procurar fazer um boletim de ocorrência. Também é importante que a mulher não trate isso como uma situação corriqueira. Delegada, explica pra gente. Com certeza. Aquela questão do contato físico indesejado, daquelas falas libidinosas, daquela situação que a mulher ela é exposta a constrangimento, elas acontecem normalmente em locais públicos ou locais onde muitas pessoas, como, por exemplo, o transporte coletivo. Essas mulheres, elas precisam sim pedir socorro, elas precisam sim pedir ajuda. Nós temos algumas empresas de ônibus de transporte público que já têm dentro dos seus transportes uma câmera que filma essa situação, às vezes o próprio motorista, a própria empresa aciona a polícia, esses infratores, esses importunadores sexuais, eles só param a partir do momento que eles forem identificados e responsabilizados. Então, a gente tem que acabar com aquela cultura de achar que a importunação, que o assédio sexual tem que ser tolerado. Não, não tem. Uma coisa é o contato que a pessoa faz para namorar, a aproximação que a pessoa faz para ter um relacionamento sério. Outra coisa é você agredir, você importunar, você expor a ridículo. E esses gestos, essas palavras, esses contatos são sempre contatos obscenos, são contatos que constrangem, por quê? São única e exclusivamente de cunho sexual. Não é aquele contato do homem que às vezes diz que a mulher é bonita, que procura se aproximar para manter uma relação de amizade, de namoro. Não, são contatos de cunho sexual, são contatos que constrangem, são contatos que incomodam. O crime é relativamente novo, então a gente precisa mudar essa chave do convívio social e deixar a noção, né, de que o corpo da mulher não é um território alheio onde qualquer um pode tocar e fazer o que quiser. No corpo da mulher só toca quem a mulher permite. Delegada, uma última perguntinha rapidinho, né, para deixar bem claro para o nosso público. Os feminicídios, realmente a gente tem a impressão que eles aumentaram em Santa Catarina? Realmente está uma situação preocupante? Juliana, a gente teve nos 3 primeiros meses do ano um aumento considerável dos feminicídios. Eles chegaram a ter mais do que o dobro da estatística no período do ano anterior. Agora, essa estatística tem se comportada com números iguais ou inferiores a 2019 e muito próximos de 2020 e 2021. Isso não quer dizer que a gente vá fechar 2022 com estatística superior a 2020 e 2021, que a gente tem tido uma queda, uma pequena queda, mas de ano a ano. A partir de 2019, a gente tem fechado o ano com pequena queda, desculpe. A gente só consegue isso se nós tivermos atenção para os fatores de risco e também com a intervenção de terceiros. Então, se eu estou vendo uma mulher que está sendo agredida em via pública, se eu estou ouvindo a minha vizinha sendo agredida pelo marido, se eu estou presenciando uma situação dessa, como a gente diz, em briga de marido e mulher se salva a mulher, ou seja, telefona para os serviços de urgência e emergência, aí está o 190 e pede socorro, ou faz uma denúncia anônima pelo WhatsApp da Polícia Civil, 48 988 440011. A gente chega até essas mulheres e muitas dessas mulheres, às vezes, têm hematomas no corpo. E aí o crime investigado é lesão corporal, ação pública incondicionada. Essa vítima, ela entra na estatística da violência doméstica familiar, mas dificilmente vai virar um feminicídio. Obrigada, delegada Patrícia, pela contribuição, né? É sempre bom a gente levar esse tipo de informação para as mulheres, para que elas saibam como agir numa situação como essa, que a gente espera que diminua. Obrigada. Eu que agradeço e a Polícia Civil permanece à disposição de vocês.